Tem uma estratégia de outbound que chama spray and pray, que é basicamente você soltar sementes e rezar para o negócio surgir. Isso pro mercado demonstra que a tua empresa está desesperada, que você é desorganizado. Se eu vou via outbound, vou via prospecção ou vou via mídia paga, isso é o último ponto. Bem-vindo a mais um episódio do Espaço Futuro, a segunda temporada do seu podcast de tecnologia, inovação e inteligência artificial produzido aqui pela Zucchetti Brasil. Essa segunda temporada a gente vai trazer muitos assuntos de inovação e gestão para o seu negócio. Hoje a gente vai falar de uma coisa que afeta todos os negócios, que é a geração de leads, geração de receita. Como que a gente melhora essa parte? Então a gente vai hoje te ajudar a fazer esse diagnóstico do seu negócio de maneira mais estruturada. A nossa convidada hoje, como eu disse, é a prata da casa, Tainá Marques, que é a nossa head de performance aqui na Zucchetti Brasil. Então, Tainá, muito bem-vinda e muito obrigado por ter topado conversar com a gente. Obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui nessa segunda temporada do podcast. Espero que vocês curtam muito esse episódio e deixem os comentários ali, dúvidas, questões, enfim, estamos aqui para ajudar e responder. Tainá, uma liderança muito jovem, né? Obrigada, muito obrigada. Além de idade de aparência muito jovem, mas com muita experiência, né, Thay? Então conta pra nossa audiência um pouquinho da sua trajetória profissional até aqui. Boa, obrigada. Como é que você chegou até a Zucchetti? Eu sou formada em administração pela Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui em Florianópolis. E tenho agora, acho que 15 anos mais ou menos, de carreira em tecnologia. Quando começou a existir o boom de tecnologia aqui em Floripa, que foi considerada a Ilha do Silício, né, faz um tempo, eu logo comecei a minha carreira nesse setor, numa empresa que foi vendida para TOTVS recentemente, que foi a RD. Tecnologia era o que tinha para trabalhar em Floripa, ou você trabalhava no turismo, ou serviço, ou tecnologia. E aí acabei indo para tecnologia quando eu estava no meio pro final, assim, da minha formação, da minha universidade. Entrei no começo na área de vendas, né? Fiz parte de um dos primeiros times de SDR, de pré-vendas do Brasil, naquela época, e pude entender como é que funciona uma empresa de tecnologia sendo investida, né? Na época, a RD já tinha recebido alguns aportes ali de investimento e ver como, de dentro de uma empresa, como que ela cresce, né? Entrando dentro da área de receita. Depois, acabei saindo da empresa e fazendo um trabalho internacional. Fui trabalhar na Airbus na parte de recrutamento, marketing para recrutamento. O que acontece hoje aqui, né, da falta de talentos, era uma coisa que já existia na Europa. Então, eu fui lá tentar ajudar como trabalhar para fazer essa atração. E voltando para o Brasil, voltei de novo para a RD, só que na área de CS, né, Customer Success. Fiquei ali uns 2 anos. Por fim, eu entendi que queria trabalhar com marketing, depois de ter trabalhado com vendas, com RH e com CS. E aí fui buscar, né, outros caminhos e acabei vindo para a Zucchetti na área de marketing há agora 5, quase 6 anos. A Zucchetti tinha recém comprado a Compufora, então era um trabalho de começar a desenvolver a marca no Brasil. Naquela época a gente tinha, acho que 4, 5 pessoas e hoje estamos aí dentro da área, mais de 30 pessoas, né, dentro do marketing. Fiz bastante coisa, mas acho que isso dá para contar no decorrer desse EP. A gente tem uma coincidência, então, no currículo, que eu também comecei como pré-vendas na área comercial de uma empresa de tecnologia e depois eu fui caminhando pro marketing. Eu não sabia Sério, disso Bruno? da sua história. Olha que legal, também não sabia de ti. É legal quando a gente tá ali no pré-vendas suando a camisa, né? Que é um trabalho difícil. A gente entende do processo também um pouco, né? Muito, A gente tem um olhar diferente do marketing, eu acho. Muito, e que ajuda muito depois quando a gente entra no marketing a ter uma visão mais pragmática em cima de receita, né? Que é sobre o que a gente vai falar hoje. Hoje, quando a gente pensa em marketing, principalmente para uma pessoa que está iniciando no processo, está começando a fazer ali, a gente pensa muito em anúncio, post, redes sociais, né? Mas o marketing, ele é muito mais do que isso, né? O que mudou, inclusive, no papel do marketing nos últimos anos, que você poderia citar pra gente, que você acha que é uma revolução em que a gente deveria prestar mais atenção? Legal, é interessante falar sobre isso. A gente tende a ver o marketing muito como o P de promoção lá do Kotler, né? O ato de falar sobre a marca, falar sobre o produto, de fazer a promoção, a divulgação. Mas isso é só um pedaço, né, do que a gente faz dentro do marketing. E eu acho que nesses últimos anos, as empresas começaram a ver que o marketing estratégico ele é muito, muito, muito maior do que só fazer a promoção. Na verdade, a divulgação, a mídia paga, né, a aquisição, ela é a última parte do marketing.
Se a gente não tiver bem determinado o posicionamento, qual é o produto que a gente vai utilizar, qual é o pricing, para quem que a gente está vendendo, a parte mais estratégica mesmo, a gente não consegue chegar lá e fazer a divulgação e ela ser efetiva. Então, acho que o marketing ele saiu, né, vem saindo dessa posição de só divulgar ou só ser a área que faz evento, por exemplo. Antigamente tinha muito marketing que ficava dentro da área de vendas, era bem comum, né? Uhum. Agora a gente já vê, nos últimos anos, mais um movimento para separação, mas quando eu comecei, muitas empresas, o marketing ficava dentro da área de vendas, só como um suporte. E acho que nesses últimos anos o marketing vem sentando, né, na cadeira do board, com uma posição mais estratégica, mais de visão 360 e principalmente de visão de receita. Saiu da área que dá apoio para quem gera receita para ser a área que inicia no processo ali de geração de receita, que tem um papel fundamental e de bastante protagonismo dentro da geração de receita das empresas. Principalmente empresas de tecnologia, que a gente vai falar um pouco aqui, né? Mas no geral, assim, esse é o avanço que eu tenho visto. E eu acho que os dados são um fator essencial para essa parte, né? Como é que você vê hoje que os dados ajudaram a impulsionar o marketing também? Sim, muito. A gente tende a ver que o que a gente fazia antes e dizia que não dava para medir, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com marketing, existia uma falácia de que branding não se mede, né? Branding não dá para medir, não tem como ver. E hoje, com o avanço que a gente tem na parte de tecnologia de anúncio, por exemplo, GA4, a questão de pixels, a questão do que dá para você integrar com o CRM daquilo que você está anunciando, marketing modeling mix, que são as ferramentas que a gente usa para entender como um anúncio de topo de funil ou uma campanha de branding está impactando aquilo que a gente está fazendo no fundo. Então, várias tecnologias que vieram nesses últimos anos, inclusive com o avanço das tecnologias de CRM mesmo, conseguiram integrar as ações de marketing com as ações de venda, né, com o que acontece lá na venda, com a geração de receita e funil, para que a gente conseguisse comprovar uma correlação entre o que a gente está fazendo e o que está acontecendo dentro das áreas de negócio. Essa conexão, que foi possível por conta da tecnologia e também dos dados, fez com que, finalmente, o marketing pudesse sentar na mesa e dar mais opinião e dirigir um pouco mais a estratégia das companhias. É claro que isso exige bastante maturidade dos profissionais e de quem está à frente das áreas. Tem muitos marketings que ainda, infelizmente, atuam numa camada mais operacional, mas eu entendo que está cada vez mais claro que essa parte de tecnologia e dados, o stack, né, tecnológico que a gente utiliza, precisa e é uma prioridade para todos os negócios. Não só as grandes empresas, né, mas também as médias, as empresas pequenas, todas podem se beneficiar dessas camadas. Você tá dizendo pra gente, então, que hoje é muito importante, que eu acho que é um olhar que você tem mesmo, assim, eu acompanho no dia a dia, que é um olhar muito conectado à operação, né? Todo esse percurso que o lead vai fazendo até chegar lá na venda, enfim. Por que esse olhar completo, ele é tão importante pra operação? A gente, às vezes, pode ter uma miopia, né? Isso eu vejo por conversar também sobre marketing com vários empresários, às vezes, né, dar uma ajuda. Uma miopia de que fazendo mais, a gente vai conseguir mais. Por exemplo, vou fazer mais anúncios, eu vou conseguir mais leads, e com mais leads eu vou ter mais vendas. E nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, isso não é verdade. Porque a gente precisa ter uma visão completa de o que acontece com a pessoa quando ela entra dentro da minha empresa, e daí, por exemplo, deixa um cadastra um anúncio, como que ela vai ser tratada no comercial, como que ela vai ser tratada no pós, que oportunidades eu tenho de fazer um cross-sell, um upsell, prestar um serviço para ela depois que ela já comprou, que é muito mais fácil eu reter e expandir do que eu atrair, né, um cliente novo para dentro da empresa. E a gente entender também que o que a gente controla dessa jornada é o que tá da minha porta para dentro. Eu consigo controlar como que eu vou tratar o lead, qual é o pitch, quantas vezes o meu SDR vai ligar, quantos e-mails eu vou mandar, como que eu vou mandar, isso eu controlo. Agora, o que tá da porta para fora também é uma miopia a gente achar que a gente controla. Por exemplo, eu vou subir campanha lá do Google e a pessoa vai clicar aqui e aí ela vai cadastrar e eu sei que ela está procurando isso. Na verdade, a gente já sabe que a jornada do consumidor, da minha porta para fora, ela é confusa. A pessoa começa pesquisando, depois ela vê uma mídia minha, depois ela vê teu podcast, aí ela liga para um amigo, ela volta, ela cadastra. É uma confusão que o Google, inclusive, chamou de messy middle, né? Que é o que acontece com a pessoa no processo de busca ali de um fornecedor ou de uma solução. E que a Gartner já fez uma pesquisa também mostrando que é bem engraçado esse gráfico, assim, de como a pessoa decide. Isso dificulta o nosso trabalho de marketing, porque a gente, na prática, precisa estar em todos os lugares, muitas vezes, com tipos de conteúdos diferentes.
Então, a pessoa, né, a empresa querer controlar essa parte, não dá. E às vezes a gente foca muito no que tá fora e não controla o que tá dentro. Que é o que a gente pode fazer depois que o lead entra. Então, essa visão de jornada, ela tem que ser mais interna e buscar a coesão, né? Se eu tô vendendo que eu sou uma empresa premium, então o meu atendimento tem que ser premium também. Se eu tô vendendo que eu sou para pequenas empresas, então eu tenho que baratear o meu processo ali para conseguir, né, sustentar o meu preço. E da porta para fora eu tenho que tentar estar em todos os lugares com o melhor posicionamento e coesão possíveis, né? Isso é muito difícil. E você acha que o cliente ele consegue sentir quando essas áreas estão um pouco desconectadas também? Tipo assim, digo, comercial, marketing, né, as estratégias, porque muitas vezes as áreas não se conversam também, né? A gente não tem essa proximidade tão grande, assim. Eu já trabalhei em empresas que isso acontecia na prática, assim. Você acha que o cliente consegue, de alguma forma, perceber isso também? Como que isso pode impactar na operação? Com certeza ele consegue. Eu vou deixar um desafio. Abram um reclame aqui de qualquer empresa que vocês consomem para vocês verem se não tem o seguinte comentário. A empresa me vendeu tal coisa e me entregou outra. Isso é a dissonância cognitiva, né? Que a gente chama. Que é, eu venho aqui, eu vendo que essa água é premium e quando você vai tomar, você vê que ela tem um sabor que não é interessante, por exemplo. Então, quando a gente tá trabalhando com posicionamento de marca, e daí isso é um trabalho de marketing, mas que ele precisa reverberar em todas as áreas da empresa, esse posicionamento é o que eu comunico pro mercado. Se o cliente entra, ele viu esse posicionamento meu em eventos, em mídia, seja lá onde for, e ele entra e ele tem uma experiência diferente do posicionamento, ele vai sentir, ele vai notar. Se essa experiência é acima do que eu tô posicionando, talvez seja interessante, é um over delivery, né? Mas se ela é abaixo, que é o que acontece geralmente, ali eu vou ter um problema. Porque ele vai sentir que venderam uma coisa, mas fizeram outra. E se não for no processo de venda, ele vai dizer: o marketing é muito bom, a propaganda é muito boa. Mas quando eu chego lá, não é assim que eu experiencio essa empresa. Então, a gente sabe que a lealdade dos clientes, ela tá diminuindo. Isso é uma coisa que vem acontecendo. Tem várias pesquisas, né, que comprovam isso. Hoje, os clientes, eles têm mais informação, a gente, enquanto empresa, tem mais concorrência. Então, se no passado a gente poderia se dar o luxo de gerar essa dissonância no cliente, hoje a gente pode se dar menos esse luxo. Porque tá mais difícil de competir no geral, né? Então, isso é uma coisa bem importante, assim. E alguns processos, como o cliente oculto, podem ajudar a empresa, né? A sua empresa, a descobrir se você tá vendendo e falando o que realmente você tá entregando. E agora partindo para geração de leads. Quando a empresa tá lá, tipo assim, a gente precisa vender mais. Então, a gente precisa investir mais em anúncio, trazer mais cliente, ligar mais, fazer mais prospecção. Mas nem sempre isso também quer dizer que trazer essa prospecção nem sempre vai resolver o problema. Ou trabalhar um desses pontos específicos nem sempre vai resolver o problema. Muitas vezes pode mostrar, inclusive, uma desorganização, né, da empresa. O que precisa acontecer entre o interesse do cliente e a venda? E quando que você acha que os leads podem, na verdade, mostrar essa desorganização da empresa no processo? Legal. Tem uma estratégia de outbound que chama Spray, que é basicamente você soltar sementes e rezar para o negócio surgir. Por exemplo, você receber aquelas prospecções que visivelmente a pessoa não pesquisou sobre você. Isso, para o mercado, demonstra que a tua empresa está desesperada. Isso, por si só, já demonstra que você é desorganizado, né? Então, quando a gente escolhe a operação, se eu vou via outbound, vou via prospecção ou vou via mídia paga, isso é o último ponto. O primeiro ponto é pensar para quem que eu quero vender, qual é o benefício daquilo que eu vendo, qual é o diferencial daquilo que eu vendo, onde que essa pessoa que eu quero vender está, porque eu já vi acontecer, por exemplo, eu quero vender para uma empresa enterprise e o que eu faço? Eu faço mídia paga para empresas médias. Acontece isso. Então, se eu não tiver esse alinhamento antes, que é para quem eu vendo, com qual preço, com quem que eu tô competindo, onde que meu público-alvo tá, a chance de eu errar no como, na maneira de buscar essas pessoas é muito grande. E aí a gente vê, por exemplo, gestores falando, se você ligou 100 vezes, liga 200 que você vai conseguir. Não necessariamente. Uhum. Porque se não tiver feito esse processo aqui, não adianta eu ligar 200 vezes pra pessoa errada, 200 vezes pro lead errado, 200 vezes com o pitch errado que não toca na dor daquela pessoa. A mesma coisa é pra anúncios. Se eu tenho anúncios que não tocam na dor, eles não geram clique, não geram CTR, o CTR fica muito baixo, eu vou jogar dinheiro fora pra fazer panfletagem virtual. Também não vou gerar o resultado que eu quero. Então, muitas vezes eu percebo que os gestores, e aí eu tô falando desde empresas médias, pequenas, eles focam muito naquela ponta, a ponta que vai ligar
e foca um pouco no como que a gente vai fazer isso, qual é a estratégia, qual é, o processo que a gente vai trabalhar para chegar lá. E aí aqui tem vou deixar uma referência, que é o Winning by Design, que tem uma matriz que mostra qual é o tipo de ação que você tem que fazer para o seu cliente. Por exemplo, se o seu ticket é muito alto, talvez a melhor maneira de você gerar demanda seja via ABM, fazendo eventos próprios, chamando o público. Se for um ticket mais baixo, talvez a melhor forma de gerar demanda seja via mídia paga. Então, fica a referência para vocês. Eles são muito, muito bons, assim, de demanda e arquitetura. E ali você consegue ver e dar um double check se o teu como tá respondendo, né, aquilo que você quer gerar de resultado. E, Tainá, eu acho que você tá falando muito desse processo e dessa geração de receita e tudo mais, dessa análise mais crítica, né, a respeito da própria operação antes de partir para o mercado e tal, analisar isso internamente. Eu acho que isso também se conecta a um termo que a gente está usando bastante ultimamente, né? Que eu tenho visto bastante, que é o famoso RevOps, né? E então, para que a nossa audiência também conheça, eu sei que você é especialista no tema, inclusive palestrante sobre o tema, né? Vamos, Sim. né? O que é o RevOps e como que as empresas podem estruturar esse processo também para poder utilizar ele da melhor maneira? Antigamente, a gente via as áreas das empresas como silos, né? Então, você tinha a área de marketing, que faz X, a área de vendas, que faz Y, e a área de CS, suporte, pós-venda, né? Chame como quiser, que faz Z. Quando a gente começou a entender que reter um cliente e vender para ele era mais barato do que trazer um novo, quando a gente começou a entender que não adianta eu fazer uma mídia e aqui eu não entregar, ou eu não ter um processo decente de vendas, nem de CS, e o contrário, começou-se a criar um guarda-chuva chamado área de receita, que é basicamente o RevOps, só que o RevOps ele tem uma camada ainda de dados e tecnologia, tá? Mas voltando, começou-se a enxergar que marketing, vendas e CS, na verdade, são áreas de receita, né? Elas respondem à receita da empresa e deveriam ter uma visão estratégica mais unificada. Então começou assim um movimento e nessa visão estratégica mais unificada, aí sim nasce o RevOps, que é a área que cuida de criar essa unificação a nível de ferramentas e dados. Porque, por exemplo, se eu quero saber se um cliente ele é lucrativo para mim, eu preciso ter ele na minha base de CS, eu preciso que esse dado retroalimente a minha campanha de marketing para ver se eu estou realmente trazendo a pessoa certa para dentro do negócio. Eu preciso entender o que fez esse cliente expandir comigo, por exemplo, quais ações foram. Então, essa camada, que é a camada de CRM que a gente usualmente trabalha, ela precisa estar integrada. Não dá para o CRM que a gente utiliza em venda ser um, o CS ser outro, não ter integração nenhuma, o marketing não saber o que acontece aqui versus o que a gente está fazendo para mercado. Então, nisso nasce o RevOps, que é a área que unifica todas essas três operações através de uma camada de dados, ferramenta e inteligência mesmo de dados, tá? Pensando assim, envolve muitas áreas. O RevOps, ele se aplica justo a empresas muito grandes ou ele pode ser aplicado também em operações menores? O termo a gente utiliza bastante em empresas médias, né? Médias e grandes. Você ter uma pessoa, um colaborador dedicado a RevOps, isso é mais comum em empresas médias e grandes. Mas a mentalidade pode ser aplicada para uma empresa pequena. Por exemplo, eu tenho lá um vendedor, um SDR e uma pessoa que cuida de pós-venda. Ao invés das três estarem usando uma ferramenta diferente, o SDR usa, sei lá, o RD, aí o outro usa o Bitrix e o outro lá usa o Monday, que pode acontecer. Uma maneira de trazer RevOps para uma empresa pequena é botar o mesmo CRM para todo mundo. Todo mundo vai usar o Bitrix, todo mundo vai usar o RD, para que a pessoa que está ali consiga, o gestor, né, ou o dono da empresa nesse caso, consiga ter uma visão mais unificada do que está acontecendo. Outra maneira de promover essa mentalidade é explicar para as pessoas que estão na empresa que não dá pra gente vender e entregar outra coisa. O time de vendas precisa conversar com quem tá fazendo pós-vendas. Outra maneira de fazer isso é colocar a mesma meta para todo mundo, que é muito comum depois que as empresas implementam RevOps, as três áreas terem uma mesma meta, que geralmente é de receita. Então, ao invés de você cobrar o seu SDR para ele fazer 100 ligações, você vai falar para ele que ele tem que fazer as X ligações, mas ele vai ganhar uma comissão sobre a venda. Por exemplo, o marketing é a mesma coisa, o pessoal de pós-venda ser cobrado por receita, que é uma coisa que muitas empresas não têm ainda, cobram uma cobertura de carteira, mas não cobram que tenham uma expansão, que tenham um cross-sell. Então, a mentalidade é mais importante do que o como. A ferramenta é sempre a última coisa, né? O carro, eu quero sair daqui e ir pra Jurerê. O carro é que vai me levar lá, mas eu tenho que saber que eu quero sair daqui e ir pra Jurerê. Então, é essa mentalidade de uma visão mais unificada que eu acho que pode ser interessante para as empresas de porte menor. Não é tão difícil assim de fazer. Trabalhar de forma desconexa não é um jeito, então, eficiente de
trabalhar o RevOps, né? Não, porque às vezes, eu já vi acontecer muitas vezes, tá, Bruno? Muitas mesmo. Às vezes, o teu maior ouro da tua empresa, principalmente se é uma empresa, né, que tem mais tempo de estrada, não é o novo cliente. É o cliente que já tá na base e você pode pedir pra ele te dar indicação, você pode convidar ele pra eventos, pra ele fazer uma expansão de receita junto contigo, você pode apresentar as tuas novidades de produto ou de serviço pra ele, pra que ele compre. Muitas vezes é muito mais fácil você trabalhar com essa base e extrair dela ali não só receita, como indicações, possibilidades, feedback sobre a sua empresa, do que você trazer um cliente novo. E às vezes o que a gente vê é a empresa ou o empreendedor só focando no novo, botando 150% de esforço no novo, enquanto tem cliente que tá saindo, tem cliente que poderia estar indicando e não tá. Então, assim, essa visão unificada, ela faz com que, inclusive, o processo de geração de receita, ele seja mais efetivo. Ele seja mais barato você gerar mais receita, né? Porque quem já tá na tua base, tu não precisa adquirir, tu já pagou o CAC, né? O custo de aquisição daquele cliente. Vamos falar agora de outra coisa que eu acho que você é especialista, que é o tráfego pago. Muitas empresas acham que o tráfego pago é a grande solução para todas as questões, né? Tipo, vamos fazer o tráfego Vou acabar pago. com elas agora. A minha pergunta vai nesse sentido. Às vezes, o canal certo não é o que tá mais em voga, né, para aquela empresa. Como que as empresas podem identificar isso e acabe com elas? Nessa crença delas de que o tráfego pago vai resolver tudo. Ou só o tráfego pago vai resolver tudo, né? Porque ele é uma parte importante da operação, mas nem tudo, né? Nem tudo, A primeira coisa o tráfego pago, há muitos anos atrás, quando eu comecei lá, na crescente que a gente estava em tecnologia, ele era muito barato. Então, você tinha o marketing tradicional, que era tradicional, né? Tô chamando assim, bem entre aspas. Que era colocar TV, outdoor e tal, que era caríssimo. Ou você podia fazer mídia paga, tráfego pago, que era muito barato. Então, isso gerou uma visão naquela época de que, cara, o tráfego pago é o que há. É muito barato, você pode medir. Lembra que eu falei que se falava que marketing não podia medir? Uhum. Então, aquilo foi a galinha dos ovos de ouro, vou chamar assim. E aí, muitas empresas começaram a fazer, e realmente é eficiente, tá? Enfim, só que o tráfego pago se tornou caro. Hoje, caro é alto pra você errar nele, é isso que eu quero dizer. Hoje, a gente vê um aumento generalizado do custo de impressão, do custo de clique. Você precisa cada vez mais ter pessoas especializadas trabalhando com tráfego pago, principalmente se você vai investir, né, uma verba alta. Então, aquilo que era no passado, que era assim, eu subo uma campanha, eu tenho um monte de lead bom, não é mais assim. Tu precisa ter uma inteligência antes de fazer o tráfego pago, principalmente nas mídias que são mais altas, né, mais caras. Então, não adianta eu, por exemplo, ter um produto que ele é experimental, que ele não agrega uma dor, por exemplo, ou eu não saber para quem que eu tô trabalhando ou querendo trazer, e eu subir campanha. Eu vou ser mais um barulho, né? Ali no meio de um monte de campanha que aquela pessoa é impactada. Se você vai trabalhar com tráfego pago, você tem que saber muito bem qual é a dor que que a sua empresa, né, tá se propondo a resolver e para quem. Porque tem públicos que eles não vão estar, por exemplo, no Instagram. Tem públicos que vão estar no Instagram e não adianta você fazer uma mídia no LinkedIn, por exemplo. Então, o canal, ele tem que responder a quem você tá querendo atingir. E, claro, a quanto de verba você tem, porque tem canais mais caros do que outros. E a quem você tá querendo atingir responde a segmentação que você vai utilizar na mídia paga, seja ela em qual plataforma for. É importante a pessoa entender isso e não achar que é só subir uma campanha que vai vir demanda e que eu vou resolver, porque não é assim que acontece. Então, antes de chegar nisso, a camada estratégica, ela é mais importante. E quando chega a fazer tráfego pago, é importante que tenham pelo menos uma pessoa especialista ou agência. Não indicaria para as pessoas fazerem isso sozinhas, porque não é mais o mesmo cenário que a gente tinha no passado e é muito fácil você gastar dinheiro e não conseguir trazer o resultado esperado, sabe? E hoje, como que você acha que a tecnologia, talvez a inteligência artificial, que é tão forte hoje em dia, ela pode ajudar nesse processo, né? De escolher o canal, como é que pode tratar isso com mais inteligência? A gente tem tem uma IA que chama Manus, que foi comprada pela Meta, que é muito boa para fazer troca de ideias sobre marketing, o próprio cloud. Então, o que eu indico, né? Se você já tem a sua empresa, seu produto, sobe lá, pede para ele ser um analista de marketing, um especialista de mídia e troca uma ideia de o que você poderia fazer. Traga o seu objetivo ali, que é vender mais, gerar mais leads. Coloca qual é o teu perfil de cliente ou pede para ele te ajudar a descobrir qual é o perfil do cliente e o que pode ser feito
perfeito ali para atingir os seus objetivos. Eu gosto muito da IA como uma troca de ideias, mas é sempre preciso fazer um filtro, né? Não dá para pegar aquilo lá e sair implementando, que eu brinco que tem umas pessoas aí agora que estão escravo de IA, né? Sim. Elas colocam na IA e saem fazendo porque a IA mandou. Calma, gente, tem que ter um critério. Mas essa troca, esse brainstorming, vou chamar assim, essa troca de ideias com a IA pode ser muito, muito, muito benéfica. E se, né, for uma coisa mais avançada, hoje já tem algumas IAs que elas se conectam diretamente com plataformas de mídia. O Manus faz isso, o Cloud já tá fazendo isso. E você consegue ter análises de campanha através das IAs, né? Dá para fazer já tá disponível para quem quiser mexer um pouquinho. Outra coisa que é interessante dentro dessas todas é pedir análise de concorrente. Então, se você tem lá o concorrente X, o que ele tá fazendo nas redes, o que ele tá fazendo de mídia, pode pedir para ter também um benchmarking ali e começar a traçar a tua estratégia, né? E agora vamos falar de uma coisa que ela é polêmica, assuntos polêmicos. Mais um Eita. assunto polêmico, que é o uso do CRM dentro do processo de venda, né? Geramos o lead, fizemos o anúncio, ele respondeu, caiu lá no CRM. E aí o CRM é uma parte importante do processo. Muito. Mas muitas vezes, e eu digo isso por experiência própria, de ter trabalhado em algumas empresas que o CRM não era bem visto pelo comercial, inclusive, né? Acho que é um jeito de controlar o que eu tô fazendo, mas por que eu tenho que registrar todas as ações ali dentro, né? Então, qual que é a importância do CRM para esse processo de venda e esse registro correto ali das interações, das atividades, das etapas, como que isso pode ajudar o marketing a produzir mais, a produzir inclusive melhores leads para o próprio comercial trabalhar, né? Legal, acho que essa tua última fala, Bruno, é o que a gente, enquanto gestor, precisa vender pro comercial também. Que é essas anotações que hoje, às vezes, nem precisa o comercial anotar. Já tem IA que você coloca dentro do CRM, ela escuta a call e anota pra você, tá? Então, assim, isso já não é mais tanto um desafio. Mas, digamos que não tenha. Hoje, o CRM, ele traz pro marketing a informação do que é qualificado ou não. O que é bom ou não. Alguns CRMs já têm a conexão com a plataforma de mídia. Então, por exemplo, eu preciso retornar pro Google se esse lead é bom pra mim ou não. Eu conecto isso com a minha plataforma lá de mídia, que é o Google, para que retorne essa informação e a IA do Google consiga procurar mais daquele lead para mim, mais daquele perfil do Google, do Meta, enfim, todas as plataformas de mídia. Então isso ajuda o comercial entregando leads melhores, mas até a própria parte de análise de funil, análise de taxa de conversão de uma etapa para outra, análise de pitch comercial, o que está sendo trabalhado, que materiais que faltam para o comercial ter uma efetividade melhor, por exemplo, comercial, CS, seja qual for, que ferramentas podem ser englobadas ali para que o comercial consiga trabalhar melhor, por exemplo, um WhatsApp, uma API do WhatsApp nativa ali dentro. Tudo isso, se o CRM não estiver sendo preenchido, ou se ele não estiver sendo nem utilizado, porque tem empresas que nem utilizam ainda, o marketing não consegue fazer. Então, ele perde essa camada de inteligência. E aí não é só o marketing, é a mídia, é essa camada de marketing, é a camada de quem está posicionando qual que é o produto, porque às vezes nas empresas pequenas a gente tem o próprio fundador propondo produtos, seja produtos de serviço ou produto físico. Se ele não tem essa visão, a gente perde o que é efetivo para o mercado. O que os leads estão procurando? Esse ouro do comercial vem do preenchimento, é a informação do que está sendo trabalhado nas reuniões comerciais. Então, acho que a partir do momento que a gente vende para o comercial que isso vai ser usado para retroalimentar o processo dele e não para fiscalizar, passa a ser mais positivo. Mas tem uma camada também de liderança. Não adianta vir aqui e vender que eu não vou te fiscalizar, daí você começa a trabalhar e eu começo a te fiscalizar, né? Porque eu acho que o pior, às vezes, não é a ferramenta. É como a liderança atua com a ferramenta. Então, aqui é um ponto daí pros líderes, né? Que a gente falou pouco de liderança hoje, mas é uma camada muito, muito importante, né? Pra fazer as pessoas atuarem. E entender e demonstrar que realmente aquilo vai gerar um resultado pro comercial e pro CS, que vem depois também. Porque tem muita empresa que tem CRM no comercial, mas o CS trabalha com planilha. Então, isso serve para todos, né? Toda mudança que a gente faz na empresa, ela começa com sensibilização. Aí volta lá naquele problema da desconexão, né? Se um tá trabalhando de um jeito, o outro tá trabalhando do outro, como eu vou conectar esses dados para gerar uma informação única que possa ser relevante pro negócio de fato? O pior, Bruno, que às vezes acontece também, eu vendi pra você. Tá, lindo, o Bruno comprou de mim, bababá, ok. Aí, eu passo pro CS, encontrei aqui com ele no corredor. Vendi lá pro Bruno, atende ele. O CS não sabe quem é o Bruno, não sabe o que tava procurando, não sabe o que é a tua empresa, não sabe nada. Ele recebe um e-mail lá, ligar pro Bruno, e o Bruno tem que falar tudo de novo no CS. Ou seja, ali eu já quebrei uma experiência, né? Simplesmente pelo fato de que eu não tô com os dois atuando na mesma plataforma.
Muito raro, mas acontece muito, né? Acontece muito. E para uma pessoa que está começando agora a estruturar os dados, o uso dos dados no CRM, no comercial, quais são os dados básicos, assim, que você citaria? Tipo assim, ó, isso daqui é importantíssimo analisar para que o processo siga de maneira mais redondinha. A gente tem um dado que ele é importantíssimo, que poucas empresas, às vezes acontece daí é de mídia para o CRM, tá? Que é a UTM das campanhas. Então, eu preciso saber, por exemplo, que o Bruno veio de uma campanha sobre como vender mais. A maneira de trabalhar com o Bruno, que veio dessa campanha, é diferente de trabalhar com a Sharon, que veio da campanha que baixou o material. Para eu conseguir retroanalisar o que eu tô fazendo em mídia, eu preciso que cheguem as UTMs, que é essa identificação da campanha, se veio de mídia paga, qual canal que ela veio. Aqui, muitas empresas já quebram, tá? Não mandam essa identificação. Fora os dados do lead, né? Nome, e-mail, telefone e tudo mais. Isso é o básico. Depois, uma segunda camada que precisa ser analisada são as taxas de conversão de uma frente para outra, de ter recebido lead para ter feito a primeira ligação, para quem eu consegui fazer a conexão, para quem eu consegui agendar uma reunião, isso se for um processo mais consultivo. E depois as próprias taxas do funil de venda, que são as taxas de uma etapa para outra, taxa de conversão geral, taxa de conversão entre etapa, conversão entre proposta enviada e proposta fechada, né? São algumas das métricas que precisam ser analisadas e principalmente uma visão de funil que se faz o cálculo oposto. Por exemplo, eu quero faturar lá 5 milhões. Quantos negócios eu preciso fechar? Desses negócios, quantos leads eu preciso receber? Desses leads, quanto de mídia eu preciso atuar, de mídia ou de evento, ou seja o que for, para eu trazer e retroalimentar esse funil. Eu já vi muitas empresas falando, eu quero fechar lá 10 milhões, mas eu não vou investir nada. Eu não vou botar nada no marketing. Eu não vou pagar uma plataforma de outbound para pegar, né, leads para o meu time ligar. Então, é preciso ter essa visualização de que isso é um funil. Para você conseguir calcular, fazer esse cálculo retroativo, que é muito comum em planejamento estratégico, quando tá virando o ano, você precisa saber como é que foram as suas taxas do ano anterior, senão, ou dos anos anteriores, senão você não consegue. Então, essas taxas básicas de conversão, acho que são as mais importantes. E se você não tem isso na empresa ainda, começa a ver onde que tá faltando, né? Onde que você não tá vendo dessa camada, se você não sabe quantos leads geraram, ou quantas vendas fecharam, ou quantos leads foram ligados. E coloca isso no teu CRM para você ter essa visualização, né, melhor. Ótimo. E pensando ainda nessa desconexão, existe uma etapa do crescimento que todo mundo acha, ou a maioria também entende, como crescimento é a adquirência de novos leads. É preciso de novos compradores. Só que esquecem que já tem uma base de compradores ali, que pode ser trabalhada, que dá um upsell no serviço, comprar de novo, comprar um novo serviço dentro da mesma plataforma, né? Como é que a empresa pode olhar com mais cuidado para esses leads que já estão ali na base dela, que são mais fáceis, mais difíceis? Qual que é a sua análise? Primeiro ponto é entender quem é meu... Agora, a gente falou um pouco de quem é o meu cliente que eu quero adquirir, agora eu vou falar do cliente que já está na base, né? Quem são esses clientes? Qual é o tipo de empresa que eles estão? Qual é o segmento? Quais são, né, as dores que eles têm? Primeiro, porque às vezes eu não tenho nada para oferecer para eles. Por exemplo, eu sou uma empresa monoproduto, eu vendo um produto só. Para eu conseguir fazer um cross-sell dentro da minha base, eu preciso ter outro produto. E às vezes, para eu criar outro produto, eu preciso entender aí o que é esse perfil de cliente que está na minha base para eu poder criar algo e oferecer para ele um cross-sell, se eu não tiver essa opção, né? Então, primeiro é ter um entendimento mais profundo de quem que tá ali, qual é o perfil, quais são as dores. E às vezes, como já é seu cliente, você inclusive pode chamar alguns clientes para co-criar esse novo produto, esse novo serviço e entender quais dores eles têm para que você tenha mais match, né, entre o que tu tá oferecendo e o que as empresas precisam. E depois, né, olhando para essa base de clientes que você tem, entender que outras ações eles podem te ajudar. Por exemplo, a parte de indicação, que é uma coisa que poucas empresas exploram, campanhas de indicação para os clientes que elas têm. A primeira coisa é, antes de olhar para a aquisição, olhar para o que você tem na base, ver se você já fez tudo, já ofereceu coisa nova para tua base, já entendeu quais são as dores que eles têm, já ofereceu, por exemplo, uma coisa de parceria que você tenha com outra empresa que você vai ganhar um valor ali por indicar clientes, já pediu indicação para teus clientes, já fiz tudo isso, tá? Então agora deixa isso rodando e vamos atrás de clientes novos, né? Então, acho que tem que ter essa visão igualitária para as duas frentes. E partindo agora já quase pro finalzinho do nosso papo, tentando amarrar um pouco disso tudo que a gente falou, hoje olhando para o mercado, que tipo de empresa que você acha que está pronta para encarar o futuro, né? Que tipo de operação ela deve ter, onde ela deve prestar mais atenção?
qual que é essa empresa do amanhã? Nossa, Bruno, que pergunta difícil. Difícil? Olha que nem é a última ainda, hein? Meu Deus, tá. Empresas do amanhã. A gente falou bastante de dados, né? Mas agora com essa camada de IA agêntica, IA que prevê o que vai acontecer, se os seus dados não estiverem parametrizados para você poder jogar uma IA ali dentro e ela trazer esses insights de negócio, insights de o que está acontecendo ali dentro, vai ficar cada vez mais difícil para as empresas competirem. Então, por exemplo, se a minha empresa tem os dados organizados, ela tem a conexão entre as áreas, né? Porque antes de dados tem que ter essa conexão. Uma cultura de inovação, uma cultura de olhar para os dados, porque também não adianta eu ter os dados, mas eu resolvo da minha cabeça. E eu tenho ali uma IA que me ajuda a entender os insights do que está acontecendo, eu vou competir melhor no mercado do que você que não tem isso. Quer dizer que eu vá ganhar no mercado? Não necessariamente, mas eu saio com uma vantagem de competição, porque eu sei o que está acontecendo dentro da minha empresa, quais são os meus gaps, de maneira muito rápida. Então, para mim, a empresa do amanhã é a que conseguir implementar isso. Conseguir ter os dados parametrizados, organizados, a ponto de conseguir gerar insights ali colocando uma IA, ou o que for ali para ter essa visualização. E utilize isso para competir melhor no mercado. Se eu não tiver o dado, eu nem consigo usar. Se eu tiver o dado e não usar, também não ajuda, né? Então, eu diria isso. Ótimo. Nessa pergunta difícil. Mas respondeu super bem. E eu acho que pra fechar, Tainá, você que é head de marketing hoje na Zucchetti, qual provocação que você deixaria para quem tá nos assistindo, para nossa audiência que tá trabalhando com marketing na sua empresa, ainda que de forma primordial, né? Enxerga o marketing só com a dancinha do TikTok. Qual sugestão você deixaria para crescimento dessa área e estruturação da área de marketing dentro da empresa? Eu diria para essa pessoa que tá preocupada com a dancinha do TikTok que ela vai crescer, o quão mais ela cresce é o quão mais perto ela tá da receita da empresa. Então, se ela conseguir demonstrar que o TikTok tá trazendo receita, se ela conseguir fazer essa conexão, ela vende essa conexão e ela consegue crescer, né? Se ela tá olhando só para a parte operacional, só pro tático, ela não tá tentando entender como é que vendas funciona, como é que o CS funciona, ela não tá indo nas áreas para poder retroalimentar e trazer isso pro marketing, vai ser difícil dela crescer. Então, a provocação que eu deixaria você sabe como as outras áreas da empresa que você trabalha funcionam? Você sabe o que você pode fazer para ajudar as outras áreas a funcionarem melhor? Se não, faça isso, procure que a tua tendência de crescimento vai ser bem maior. Uma aula, né? Obrigado por você ter participado com a gente. Eu amei. Às vezes no dia a dia a gente acaba nem conversando tanto, nem trocando tanta ideia sobre o negócio, né? É muito bom poder sentar aqui e poder te ouvir falar e aprender tanto contigo. Obrigado. Obrigada, Tenho certeza Bruno. que a nossa audiência também aprendeu muita coisa. Então, se você gostou do papo, compartilha o papo da Tainá, o nosso papo aqui, com seus colegas aí do marketing, do comercial, enfim, para que você possa ajudar as empresas a crescerem. Se inscreve no canal, dá joinha, compartilha o vídeo, todas essas coisas. Faça tudo. O canal de contato da Tainá, a página dela do LinkedIn tá listada aqui na descrição do episódio. A minha também, quiser deixar um recadinho pra gente lá, vamos adorar receber. Sim! Né? E se quiser deixar como comentário aqui também do vídeo, deixa a sua pergunta, o que você gostaria de saber mais. Fique ligado, semanalmente tem episódio novo do Espaço Futuro. A gente se vê semana que vem.